Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Tudo jóia, né? Então vamos lá para a nossa aula de geografia, tá? Nós já estamos no último caderno, tá? Caderno 4. Página 215, unidade 4. A natureza em foco. A natureza em questão. Então eu vou ler, eu já tinha pedido para vocês darem uma lidinha, né? Nesses textos. Vou ler novamente com vocês. E aí, vocês vão ter alguns exercícios. Vamos lá. Você já percebeu que tudo que nós utilizamos ou que nós consumimos todos os dias vem da natureza? Vocês vão ver que esses assuntos que nós vamos comentar hoje, nós já vimos em aulas anteriores, tá? E aí vai sempre se aprofundando um pouquinho mais no assunto. A água é essencial para a nossa vida e dela dependemos para fazer tudo ao nosso redor. Por exemplo, a gente precisa de água para beber, precisa de água para fazer a nossa higiene, né? Também para fazer a higiene dos alimentos que a gente vai usar para cozinhar, para fazer irrigação nas plantações, né? Para molhar as plantações. Precisa da água na navegação, né, para os meios de transporte aquáticos, no turismo, né, quem faz cruzeiro, quem passeia de navio, né, para lazer. Então, quem vai lá na praia, quem anda de jet ski, quem anda de escuna, né, de lancha. E para produção de eletricidade, né? É utilizada nas usinas hidrelétricas. A importância do solo para a vida dos seres vivos está relacionada com os benefícios que esse recurso pode nos proporcionar. Então, na frase acima, falou da importância da água, de como nós precisamos da água para a nossa sobrevivência. Agora está falando da importância do solo. Nós também precisamos dele para a nossa sobrevivência. Então, os benefícios que ele traz para a gente por meio do solo, nós obtemos os nossos alimentos, né? Porque a plantação é feita no solo. Construímos nossas casas, né? Sobre o solo, além de obtermos diferentes minérios. Então, do solo também a gente retira ferro, alumínio, também combustíveis, como carvão, o petróleo, e nos permitem a construção de máquinas e equipamentos. E também o transporte para nos locomovermos. Então, a partir do solo, né? A partir também do que é retirado dele, dá para a gente utilizar nas indústrias e produzir, por exemplo, máquinas. Essas máquinas vão servir para outros trabalhos, tá vendo? É tudo um ciclo, né? E tudo isso que a gente precisa vem da natureza. São chamados os recursos naturais. Tudo que está na natureza e pode servir para atender às necessidades das pessoas é chamado de recurso natural. É alguma coisa que eu vou retirar lá da natureza e utilizar, né, para alguma coisa que vai ser benéfica aí para a nossa sobrevivência. O homem depende da natureza para sobreviver. O aumento da população, no entanto, gera cada vez mais necessidades e, consequentemente, maior uso da água, do solo, dos minérios e dos combustíveis. E as transformações que o trabalho humano tem promovido acaba por comprometer a quantidade e a qualidade dos recursos disponíveis. Então, também a gente precisa se preocupar, né, com a quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas no mundo, mais vai se precisar de água, de solo, né, dos minérios, tudo para
para o consumo dessas pessoas. Só que recursos naturais pode ser, se não for um recurso renovável, pode ser que um dia ele acabe, né? E aí é que eu quero ver como é que vai fazer. Como é que o ser humano vai fazer para a sua própria sobrevivência. Por isso que a gente tem que ter consciência na hora de retirar algum recurso da natureza. Assim, discutir como utilizar melhor esses recursos e agir para evitar sua extinção significa também discutir as possibilidades de sobrevivência humana. Por isso, o tema das questões ambientais é fundamental para entendermos o mundo em que vivemos. Ainda bem que tem muitos grupos, muitas ONGs, muitas pessoas interessadas, né, nessa questão ambiental. Suas primeiras ideias. Observe as imagens a seguir para responder às questões propostas. Então, aqui na imagem 1, a gente está vendo a contaminação de um rio, né? O Rio Tinto, que fica lá na Espanha. Contaminação por ferro. Então, essas águas, se elas se contaminaram, então, assim, já não vai ter mais vida animal, por exemplo, já não vai ter mais peixe. Se alguém utilizava essa água para consumo, também não vai poder mais, porque ela já está contaminada, ela está poluída. Na cena número 2, descarte irregular de lixo em São José dos Campos. Aqui já é no Brasil, tá vendo? Jogam lixo em qualquer lugar, tem lugar certo para jogar lixo, né, gente? Não posso ir lá num terreno baldio e ficar jogando lixo, né? Então, isso está errado. Na cena 3, poluição do ar, na cidade de São Paulo. Então, tem que ver se é por causa de fábrica, se é por causa de escapamento de carro, muito carro, né? Se é por causa de tudo isso junto. É bem triste, olha como fica nublado, né? Na cena 4, minério de ferro. Então, aqui também eles estão retirando o minério e olha como fica o solo, né? Depois já fica um solo empobrecido, um solo sem nenhuma proteção vegetal. Então, vamos ver aqui. Você poderia identificar os problemas ambientais que estão ocorrendo em cada foto? Então, vocês vão olhar para o número da foto, tá? E aí a gente vai respondendo. A foto número 1, que nós estamos vendo a contaminação de águas. Na foto número 2, o acúmulo de lixo. E a gente já leu lá que o descarte foi num local impróprio, né? Na cena 3, estamos vendo a poluição do ar. E na 4, o desmatamento e a devastação do solo, tá? Então, já pode até colocar autocorreção e corrigir. Hora do texto, os problemas ambientais lá no meio rural, lá na zona rural. A agricultura e o extrativismo. Então, a agricultura é a plantação, extrativismo é quando extrai, é quando tira alguma coisa da natureza. Tanto vegetal, né? Tanto extrativismo vegetal quanto mineral são atividades que ocorrem nas áreas rurais e provocam alguns dos mais graves problemas ambientais que afetam tanto o meio ambiente como a sociedade que dele depende. Vejamos alguns deles e as consequências que acarretam. A gente já falou bastante do desmatamento, corresponde à retirada da vegetação natural para dar espaço ou à produção de alimentos, né, que é a agricultura, ou à extração vegetal, principalmente de madeira, né, quando cortam a árvore, então vão utilizar aquele tronco, aquela madeira dessa árvore. Ou então a extração mineral, como extrair ferro, alumínio, petróleo, tá? Então, o desmatamento ocorre por causa destas questões aí. Esse processo
altera as condições de vida, tanto de vegetais como de animais que ali vivem, promovendo muitas vezes até a extinção, ou daquelas espécies, né, vegetais, ou de espécies animais. Então, o desmatamento desenfreado, quando é alguma coisa que não é planejada, ele não faz bem para o nosso ambiente. Olha aqui, animais brasileiros correspondem a 9% da fauna mundial. Esses animais, eles têm o seu habitat natural, né? Se esse habitat é retirado deles, por exemplo, eles precisam de árvores, de florestas. Se ocorre o desmatamento, olha quantas espécies de animais ficam sem abrigo, sem o seu lar, né? E se isso continuar acontecendo, pode ser que alguma dessas espécies entre em extinção. Além disso, o desmatamento também provoca mudanças de clima, isto é, altera a quantidade de chuvas que cai na região, diminuindo a quantidade de água nos rios, as nascentes e fontes. Se a retirada de vegetação é feita nas margens dos rios, o processo de desgaste provoca a queda de suas margens para dentro do rio, diminuindo desta maneira sua profundidade e o volume das águas correntes. Então, a esse processo nós chamamos de assoreamento. Olha aqui que interessante, o certo seria isso, ó. Aqui é o rio, aqui nas margens do rio, bastante vegetação. Ela está protegendo esse rio, tá vendo? Esse rio está aqui, ó. Ele está fluindo normalmente. Aqui. Essa parte aqui do rio a gente chama de leito, né? As águas estão fluindo normalmente. Agora, quando começa a retirar a vegetação aqui nas margens, isso tudo vai caindo, a terra vai caindo tudo para dentro do rio, e aí vai tomando um espaço da profundidade que tinha aquele rio, né? Vai tomando um espaço e aí quase não cabe mais água. Quando chove muito, por exemplo, transborda tudo, né? Se for perto de casas, tem aquelas enchentes que destroem o lar de muitas pessoas. Isso acontecendo prejudicará a vida dos peixes e de outros organismos que nele vivem e, claro, diminuirá o abastecimento de água e as formas de transporte das pessoas da região. Então, o assoreamento também é uma coisa bem preocupante, né? Você sabe o que é assoreamento? Então, aqui eles mostraram um desenho, ó. A água das chuvas vai levando a terra solta. Por que a terra está solta? Porque está sem vegetação nesse espaço, né, gente? E o rio vai sendo soterrado. Então, vai caindo terra ali dentro do rio e ele vai perdendo, aquele espaço vai perdendo o lugar para as águas, né? Vai perdendo aquela profundidade, porque está cheio de terra, cheio de outras substâncias aí, né? Pode ser restos de árvores, galhos, e aí vai tendo esse assoreamento. E como é que as matas ciliares o impedem? Como é que as matas ciliares são as matas nativas, né? Aquelas árvores que já existiam ali. Por que chama de ciliares? Porque ciliares vem de cílios, para mostrar como os nossos cílios também protegem os nossos olhos, né? Protege assim para não entrar poeira, para não entrar alguma sujeirinha, algum pedacinho de alguma coisa que iria machucar nossos olhos. Aqui as matas ciliares também protegem os rios, né? Porque ficam aqui nas margens, né? Essa vegetação nativa. E aí a água do rio consegue fluir naturalmente. Essas matas, elas vão filtrando a água da chuva.
As raízes aqui das árvores seguram a terra, né? Não deixa essa terra vir aqui para dentro do rio. Não deixa acontecer isso aqui, ó. Que é o rio indo, sendo soterrado, tá? Então, o assoreamento também, os governantes têm que tomar conta das margens aqui dos rios. Elas têm que estar sempre com bastante vegetação. Outro problema causado pelo desmatamento é a destruição de solos. A vegetação protege o solo da exposição ao sol e também das chuvas. O solo que é exposto ao sol fica duro e seco. Olha, como esse daqui. Se tivesse vegetação aqui, estaria protegendo o solo. Como tiraram toda a vegetação daqui, esse solo fica tomando sol, ele começa a ficar, ó, cheio de rachaduras, né? E quando tem muita chuva também, essa água toda lava o solo, e quando lava o solo, também está carregando junto os nutrientes que tinha nesse solo e que são necessários para a recuperação vegetal, né? Para que se plante alguma coisa ali e a planta cresça de forma saudável. Esse solo precisaria de nutrientes. Chamamos esses processos aqui de desgaste de erosão, tá vendo? Sempre que vocês ouvirem essa palavra erosão, vocês vão lembrar desse solo todo seco, todo rachado, tá? Uso de agrotóxicos na agricultura. Como você já sabe, a agricultura é responsável pela produção dos alimentos para todos. É assim a atividade mais difundida no mundo todo, já que há cada vez mais pessoas para se alimentar. Agora, para produzir mais e preservar as colheitas, a indústria química desenvolveu vários tipos de fertilizantes para deixar a terra mais fértil, né, para a planta crescer mais rápido, mais bonita, para ela ficar grande. E também desenvolveu pesticidas que são aplicados sobre as plantas e também no solo. Aqui está sendo um homem, né? Olha como ele está todo protegido. Por quê? Isso daqui que ele está colocando na plantação é um veneno, né? É um produto químico, mas é um produto que mata os bichinhos. Uso de agrotóxicos na plantação. Então, ele também está se protegendo. Tem que usar máscara, senão ele fica respirando esse veneno. Mas é uma pena, né? Porque tudo isso está sendo colocado na planta e, de alguma forma, isso vai ali para o fruto, né? Da planta ou para a parte da planta que vai ser comestível. Então, de alguma forma, esse pesticida, esse produto químico está vindo nos nossos alimentos. Isso é bem preocupante. Porém, o uso indiscriminado e abusivo desses produtos provoca problemas de saúde para as pessoas que os aplicam e também para aquelas que consomem os vegetais. Então, tem problemas de saúde, tanto essas pessoas que aplicam esse veneno, né? Esse agrotóxico, como nós que vamos consumir esses alimentos. Os vegetais e os solos contaminados vão perdendo seus nutrientes orgânicos e, consequentemente, ficando empobrecidos. O solo fica empobrecido, ele fica sem nutrientes, necessitando cada vez mais de produtos químicos para manter a produção. Com as chuvas, esses agrotóxicos são carregados para o interior do solo e para os rios, contaminando também as águas que são utilizadas para o consumo das pessoas, além de promoverem a morte de muitos peixes. Então, aqui tem até uma cena, né?
uma tirinha assim, a mamãe tá lavando louça, falando, filhinho, come a salada toda, que vai te deixar mais saudável. E nessa hora ele tá vendo ali uma cena de alguém numa plantação colocando esse agrotóxico na plantação. Aí ele ficou pensando, né? Nossa, realmente, será que essa saladinha vai me deixar mais saudável? Será que eu não estou comendo alimentos com agrotóxico? E coloquei duas cenas aí, né? Porque é bem preocupante. Só nessa pandemia, pelo que eu li, só nessa pandemia foram aprovados 118 agrotóxicos pelo Ministério da Agricultura. Então, cada vez mais agrotóxicos nas plantações. E, de alguma forma, isso está vindo, né? A gente está consumindo isso, porque se a gente está consumindo esses alimentos... Então, por isso que tem muita gente hoje em dia que prefere comprar legumes, verduras em hortas, né? Hortas assim de bairro, né? Ou então produtos orgânicos. Há ainda outras práticas agrícolas que afetam o meio ambiente. A queimada, por exemplo, né? Ontem eu estava vendo um jornal mostrando, por causa das queimadas que estão ocorrendo aqui no Brasil, os animais com as patinhas todas queimadinhas, né? Ainda bem que tem muitas pessoas de ONGs que protegem animais que estão indo retirar esses animais e cuidando deles, né? Mas alguns, infelizmente, não conseguiram sobreviver a esse fogo todo, não. Ao se atear fogo à vegetação e se queimar também a parte superficial do solo, este fica empobrecido de nutrientes. O solo, né, gente? Também mais uma coisa que tem é a irrigação. Parece um chafarizinho assim, né? Que serve para ficar molhando a plantação. O uso sem controle da rega, através de canais ou jatos de água encanada, retira os nutrientes do solo, empobrecendo-o. Então, também muita água, a plantinha também não gosta de muita água. Isso daí começa a ir varrendo, né, de alguma forma aí, os nutrientes do solo. Aquele solo sem nutrientes, ele vai ficar empobrecido também. Aí depois o que se plantar nele lá não vai crescer tão bonito. Aí para crescer bonito, o que eles fazem? Ficam também espirrando fertilizantes, né, para deixar aquela plantação bem fértil. Tem algumas tristezas aí, né, gente? Monocultura. A gente já viu de sílaba, por exemplo, monossílaba, palavrinhas com uma única sílaba. Monocromática, quando alguma coisa tem uma única cor. Agora, monocultura, a plantação em larga escala de um único produto causa desequilíbrios nas cadeias alimentares, favorecendo o aparecimento de insetos e pragas que prejudicarão a produção dos alimentos. Então, aqui está falando que também plantar um único alimento, né, também não é legal para esse solo. A extração mineral. Aqui é uma vista geral da barragem de Brumadinho antes do desastre ambiental que ocorreu, né? Que eu acho que vocês já devem ter visto muitas cenas. Se não, pode ir lá pesquisar que vocês vão ver o que aconteceu em Brumadinho. Os minérios encontram-se nas rochas que normalmente estão recobertas por vegetação. Por isso, o desmatamento é considerado um problema para a atividade mineradora. Além disso, na extração de minerais, é preciso fazer escavações até o subsolo, alterando a paisagem, tornando o solo frágil e comprometendo a existência de muitos seres vivos. Olha como que fica o solo, depois que eles extraem, né, os minérios.
As duas fotos mostram a mineração em Brumadinho, Minas Gerais. Na primeira, como é que ela era antes do desastre, né? Como que era aqui, ó. Essa região em que eles extraíam minérios e como é que ficou depois do desastre ambiental, né? Quando teve o rompimento da barragem de rejeitos minerais. Aqui já é a segunda foto, mostrando como ficou depois do desastre. Pontilhão de trem que se rompeu devido à lama em Brumadinho. Então, já não existe mais pontilhão nenhum de trem aí. Agora é só lama. Diálogo com o texto. A atividade mineradora produz grande quantidade de resíduos químicos, na maioria das vezes descartados no próprio meio ambiente, provocando a destruição de solos, contaminando rios e reduzindo a biodiversidade. Bio vem de vida, diversidade de vários, ou seja, várias espécies de vida, né? Complete o quadro com informações sobre os principais problemas ambientais que ocorrem no meio rural. Então, aqui a gente pode pôr assim, ó, problemas ambientais. Quem que pode causar problemas ambientais aí? O uso de agrotóxicos. E quais são as causas? Esses produtos químicos são usados para fertilizar os solos e pesticidas para controlar as pragas. Então, pode ter até mais espaço aí, mas se vocês quiserem, pode colocar só isso. Quem quiser, pode colocar mais coisa, tá? Por que é realizada a queimada? Então, aqui tem algumas sugestões da Pro. Para limpar, entre aspas, né, os terrenos que serão usados para atividades como agricultura, pecuária e o extrativismo. Tudo isso nós já vimos em outros cadernos, né? Quais são as consequências de uma queimada? A consequência é a queima da parte superficial, aquela parte de cima do solo, deixando esse solo empobrecido de nutrientes, tá? Então, aqui eu coloquei cenas de uma queimada, por exemplo. Aqui uma cena de um tamanduá, estava com as patinhas queimadinhas. Essa foto aqui ficou conhecida pelo mundo todo. Aqui, ó, um animal sendo resgatado, né? Por essas pessoas que salvam os animais aí nas selvas, nas florestas, sendo resgatado de uma queimada e tomara que dê certo, né? De cuidarem dele e ele ficar bom e aí ele vai voltar para o habitat natural dele, né? Lá para a floresta. Aqui nós temos uma tirinha, Armandinho, de Alexandre Beck. O Armandinho está assim, fico até com vergonha quando vejo essas coisas. Ele está falando aqui, ó, do corte de árvores, né? Desmatamento. Aí ele, vocês ainda não nos venceram. Olha que legal, porque ele viu um brotinho, quer dizer que vai nascer uma nova planta aqui. Então, quem fez isso de arrancar, né, as árvores, deixar aquele local desmatado, aí ele viu esse brotinho crescendo e ele falou, vocês ainda não nos venceram, quer dizer que tem mais uma vida vegetal vindo por aqui, né? Aí vocês vão responder de forma pessoal, tá? Leiam de novo. O Armandinho está com vergonha do quê? Aqui, né? Quando ele fala, nossa, eu fico até com vergonha dessas coisas. Letrinha B. Releia o último quadrinho. O que ele quis dizer com vocês ainda não nos venceram? Então, foi o que a Pro falou, né? Ele viu ali um comecinho de uma vida, né? De uma plantinha. Em sua opinião, como que o desmatamento influencia a vida dos animais? A Pro mostrou aqui, né? Olha só. Aqui são as queimadas. E o desmatamento? Né? Quando cortam todas as árvores, como é que fica a vida dos animais sem abrigo,
sem os frutos que aquelas árvores oferecem, sem a sombra, né? Então, aí vocês vão poder responder, tá? Tem geografia na notícia. Leia a reportagem e responda as questões a seguir. Insetos correm risco de sumir do planeta, diz estudo. Quase metade, né, 40% da população de insetos corre risco de sumir do planeta nas próximas décadas, por causa da perda de seu habitat. Também por causa do aquecimento global, da agricultura e dos agrotóxicos usados nesse processo. A conclusão é de uma pesquisa feita com base em 73 estudos dos últimos 13 anos sobre esse assunto. O relatório será publicado na edição de abril da revista Biological Conservation. Como o volume de insetos diminui 2,5% a cada ano, daqui a 100 anos, muitos deles podem desaparecer do planeta Terra. Calculam pesquisadores das universidades de Sydney e Queensland, na Austrália, e da Academia de Ciências Agrônomas, na China. Apesar de o risco de extinção atingir todos os animais, o processo com os insetos está ocorrendo 8 vezes mais rápido e é 2 vezes mais abrangente do que entre vertebrados como mamíferos, répteis e pássaros. Os números se baseiam em dados da Europa e dos Estados Unidos. Mas, como a agricultura intensiva, aquela que tenta tirar o máximo de proveito da terra, reduzindo seus nutrientes, e também por causa das mudanças climáticas, estão presentes em todo o mundo, eles refletem um cenário mundial, argumentam os cientistas. Para os pesquisadores, uma das medidas que podem ser tomadas para frear o processo de extinção dos insetos é substituir pesticidas, que são aqueles produtos químicos que matam pragas, incluindo os insetos, e também fertilizantes sintéticos, que aumentam a produtividade da terra de forma artificial, por produtos por produtos menos prejudiciais ao meio ambiente, tá? Aqui está a fonte desse texto. E aqui também são 3 perguntinhas que vocês vão responder de forma pessoal. Segundo a reportagem, quais as causas que poderão contribuir para o desaparecimento dos insetos do planeta? Voltem lá no texto. Nós também temos esse assunto em outros cadernos. Quais as consequências que isso pode causar à população do mundo? Que medidas podem ser tomadas para evitar o processo de extinção dos insetos? Então, vão ser respostinhas pessoais, tá? Então, em geografia por hoje é isso, pessoal. Tá bom? Se dediquem bastante, leiam novamente e façam as questões aí com uma letra bem caprichada, tá? Então, até a nossa próxima aula de geografia, pessoal. Bye, bye. Um beijo da Pro.